Distúrbios da circulação, parte 1. E a gente vai começar essa parte 1 conversando sobre hiperemia. Hiperemia, ela é o aumento da quantidade de sangue no interior dos vasos de um órgão ou tecido, especialmente naquele ambiente que a gente chama de microcirculação. A hiperemia, essencialmente, pode ser classificada como ativa, passiva ou mista. E o que classificaria cada uma delas? A hiperemia é ativa quando a gente tem o aumento da velocidade do fluxo sanguíneo. Já a hiperemia passiva é quando a gente tem uma redução da drenagem venosa associada à redução da velocidade do fluxo sanguíneo. E a hiperemia é mista quando a gente tem um hiperfluxo mais redução da drenagem venosa. Calma que a gente vai ver um pouquinho sobre elas com mais detalhes a partir de agora. Então, vamos começar com a hiperemia ativa. Aqui seria o fluxo sanguíneo normal em um vaso. A gente tem o sangue bonitinho passando da arteríola, chegando até a vênula, e aí sendo conduzido normalmente. Acontece que na situação da hiperemia ativa, a gente vai ter esse fluxo sanguíneo aumentado. Então, não é nem que a gente vai ter, digamos assim, um acúmulo de sangue. Não, na hiperemia ativa é um fluxo de sangue que está muito intenso, passando por um determinado vaso. E é por isso que esse aumento de fluxo sanguíneo local, ele induz na região afetada uma coloração avermelhada. E quais são as causas da hiperemia ativa? Essencialmente, dá para classificá-las em três. A primeira seriam estímulos vasodilatadores neurogênicos, que, por exemplo, são aqueles estímulos que fazem as pessoas ficarem vermelhas de vergonha. É um estímulo neurogênico que aumenta a concentração de sangue ali nos vasos sanguíneos da pele, da face, e dão aquela vermelhidão. Mas também podem ser estímulos vasodilatadores metabólicos e também mediadores inflamatórios vasodilatadores. Então, aqui a gente está lidando com substâncias, com hormônios, com químicos, que ao aumentarem a dilatação dos vasos, eles acabam contribuindo para o aumento da passagem de sangue naquele determinado vaso, naquele determinado local. Então, exemplos, rubor facial, que é o que eu falei anteriormente, que pode ser até pelo aumento da temperatura, pode ser que a pessoa ficou com muita vergonha de alguma coisa, e também pode ser o exercício físico. No exercício físico, eles até colocam que seria predominantemente estímulos vasodilatadores metabólicos. Mas a gente sabe, né, que não é uma coisa, não é um processo isolado. Então, seriam estímulos metabólicos vasodilatadores associados a neurogênicos, e eu nunca vou esquecer uma professora minha que eu tive na graduação que falou que quando a gente faz exercício, a gente também está liberando muito radical livre. Então, sempre vai ter uma inflamaçãozinha aí, nem que ela seja benéfica, né? Senão o músculo ele não cresceria. Então, sempre vai ter um pouquinho de tudo junto. E esse outro exemplo seria o caso de uma inflamação aguda, que representa uma hiperemia ativa na apendicite aguda. Então, na microscopia, na lâmina do tecido, na histologia, ele representa exatamente a hiperemia de vasos na serose, na camada serosa do apêndice. Aqui ele mostra as veias hiperemiadas, que seriam as veias com muitas hemácias nelas. Desculpa, que com as veias com muitas hemácias nela devido a essa concentração de sangue no local. Já na hiperemia passiva, o que acontece? Aqui, nós, de novo, teríamos uma situação normal. Só que na hiperemia passiva, eu tenho alguma razão, eu tenho algum obstáculo à passagem normal do sangue. Então, aqui a gente tem o sangue na arteríola, só que este sangue na arteríola não consegue fluir através da vênula. É por isso que a gente fala em retorno venoso reduzido, porque o sangue não está conseguindo retornar da arteríola para a vênula. Então, nessa situação, a área afetada, ela acaba adquirindo essa coloração mais avermelhada, não é porque está tendo, assim, digamos, muita passagem de sangue dentro dela, é porque o sangue está ficando acumulado nessa região e não tem por onde escoar. Inclusive, a cianose da hiperemia passiva, ela deve ser exatamente a baixa oxigenação do sangue venoso que se torna acumulado, porque ele vai ser rico naquele componente, a carboxihemoglobina. Então, a área
que sofre com hiperemia passiva, ela acaba tendo essa duplicidade, né? Acúmulo de sangue em uma determinada região, mas a redução do fluxo e, consequentemente, do aporte de oxigênio na outra área afetada. E é por isso que ela acaba adquirindo esse aspecto duplo. E quais seriam as causas da hiperemia passiva? Eu dividi essas causas em dois grandes grupos. No primeiro deles, a gente pode ter uma redução do retorno venoso por bloqueio obstrutivo localizado, que é essa situação em que eu tenho algum bloqueio que impede o retorno venoso das artérias através das venas. Eu posso ter uma situação de compressão venosa, que podem ser por causas variadas. Acabo tendo a compressão da veia e isso acaba contribuindo também para a redução do retorno venoso. Mas eu também posso ter algum motivo que induza uma agregação de eritrócitos, de hemácias, e assim aumente a viscosidade sanguínea, o que também contribui para a redução da velocidade, ele acaba contribuindo para dificultar a passagem do sangue no local. E já aproveitando para responder a questão da Camila, nessa situação nós temos hiperemia passiva ou congestão localizada. Então, congestão é um nome exatamente para designar a área afetada pela hiperemia passiva. Congestão é hiperemia passiva, tá? A gente não usa a palavra congestão para hiperemia ativa, porque na hiperemia ativa a gente não tem obstrução. Na hiperemia passiva, a gente tem. Então, é por isso que a gente vai usar o termo congestão. O fluxo ali está congestionado, não está conseguindo fluir do jeito que deveria. Mas também nós temos a situação em que há a redução do retorno venoso sistêmico ou pulmonar. E aqui, o maior representativo dessa situação é a insuficiência cardíaca congestiva, que é aquela sigla que a gente vê muito, ICC. Nessa situação, nós podemos ter uma hiperemia passiva pulmonar ou uma hiperemia passiva sistêmica. Do que vai depender se vai ser hiperemia passiva pulmonar ou hiperemia passiva sistêmica? Vai depender de qual lado do coração a insuficiência cardíaca está acontecendo. Então, é por isso que eu escolhi trazer ela como exemplo. A gente pode ter insuficiência cardíaca direita e a insuficiência cardíaca esquerda. Pode ter as duas juntas? Pode, mas aí a pessoa não tem nem chance de sobreviver. Se o coração todo já está insuficiente, a morte é praticamente certa. Então, aqui a gente está falando da insuficiência em um dos lados do coração. Quando a gente fala de insuficiência cardíaca direita, há a hiperemia passiva em todo o organismo. Então, aqui eu coloquei como exemplo uma congestão passiva crônica do fígado, exatamente decorrente de uma insuficiência cardíaca direita. Pela própria vascularização do nosso organismo, quando a gente tem essa insuficiência cardíaca do do lado direito, a partir dessa situação, eu posso ter a obstrução do fluxo sanguíneo a praticamente qualquer região do corpo. Então, nessa situação, aqui é um exemplo de congestão passiva no fígado, e aqui ele coloca exatamente a área onde houve essa congestão. Aqui a gente não vai conseguir ver direito, mas ele representa as veias hepáticas dilatadas com um aumento da concentração de hemácias, de eritrócitos, que não tinham por onde sair, por onde escoar. Já quando a gente fala da insuficiência cardíaca esquerda, haverá uma hiperemia passiva crônica dos pulmões. Então, quando a gente fala em insuficiência cardíaca esquerda, é hiperemia passiva pulmonar. Essa imagem, ela representa exatamente essa situação de hiperemia passiva dos pulmões na insuficiência cardíaca congestiva esquerda. Ele até coloca que os septos interalveolares se encontram mais espaçados, com mais células, com mais fibras colágenas, exatamente devido à congestão. Além disso, as hemácias tendem a extravasar dos capilares para o espaço entre os tecidos. E elas tendem a ser fagocitadas exatamente por macrófagos, que é o que a gente chama, na verdade, é o que dá origem a essa hemosiderina, que eles chamam, no linguajar da histologia, de pigmento hemosiderótico. Mas isso não é relevante aqui para a gente. O importante mesmo é entender que essa hiperemia passiva pulmonar, ela é decorrente de uma insuficiência cardíaca esquerda, e a hiperemia passiva sistêmica
estaria associada à insuficiência cardíaca direita. Mas mais à frente a gente vai voltar nessa questão da hiperemia, da isquemia, eventualmente da embolia. Vai ter uma fotinha lá do pulmão para vocês e pode, quem sabe, melhorar o que tiver ficado talvez confuso nesse primeiro momento. Mas vamos continuar. Então, a hiperemia é essencialmente isso, e eu achei um dos distúrbios circulatórios mais simples, junto com a hemorragia. O que é hemorragia? Eu acho que aqui todo mundo tem a sua própria definição conceitual. Mas, assim, só para unificar os conceitos, hemorragia é essencialmente a saída de sangue de um dado compartimento vascular para o meio externo, ou seja, para fora do nosso corpo, para o interstício, ou seja, para o espaço entre os tecidos, ou para cavidades pré-formadas, por exemplo, a cavidade peritoneal. Se eventualmente eu tiver alguma lesão que induz o acúmulo de sangue nessa área, que é uma cavidade pré-formada e não deveria ter sangue lá, foi decorrente de alguma hemorragia que levou a esse acúmulo. E a hemorragia, o processo hemorragia em si, ele pode ter diferentes denominações, diferentes nomes próprios, dependendo da extensão do sangramento, do local, da origem do sangramento e de N outros fatores. E aqui eu separei só alguns mais pontuais para usar como exemplo. Então, de acordo com a extensão do sangramento, a hemorragia pode ser chamada de petequias, que são pequeníssimas, pequititas, áreas hemorrágicas e, geralmente, músculos. Na maioria das vezes, a formação, o surgimento de petequias, ele é resultante de defeitos qualitativos ou quantitativos das plaquetas. Já a púrpura, ela pode ser até entendida como petequias muito próximas umas às outras. Ela é uma lesão superficial maior que as petequias e também tendem a ocorrer de forma múltipla. E elas podem ser planas ou discretamente elevadas. Às vezes, quando as petequias elas se concentram muito próximas umas às outras, elas podem dar a impressão de, digamos, não é nem hemorragias mais extensas, né, do que seria uma petequia propriamente dita. E nessa situação, elas tendem a receber o nome de púrpura. Já a equimose é a hemorragia que tende a se manifestar como uma mancha azulada ou arroxeada, mais extensa do que a púrpura e que pode provocar aumento discreto de volume local. Então, e hematoma. O hematoma, a formação do hematoma está associada ao sangue que se acumula formando uma tumoração. E assim como a equimose, o hematoma é frequente após a ação de agentes mecânicos. Então, toda vez que você, sei lá, isso acontecia muito comigo, eu esbarrar, quando eu ia para a academia, esbarrava aqui num determinado equipamento, num ferro, e ficar a mancha verde que depois arroxeava. Então, a gente sabe que nem toda hematoma é hematoma mesmo, então provavelmente era uma equimose. Agora, se a pancada fosse forte o suficiente para ficar essa mancha vermelha e depois ela ficar roxa, azul e voltar com o normal, aí a gente podia falar em hematoma, certo? Já de acordo com a topografia, a hemorragia ela pode ser classificada, por exemplo, como hematrose, que seria o acúmulo de sangue na cavidade articular. De acordo com a topografia, a gente está falando do acúmulo de sangue em cavidades pré-formadas, tá? Então, a hematrose seria o acúmulo de sangue na cavidade articular. Já o hemopericárdio é o acúmulo de sangue na cavidade do pericárdio. E, por fim, quando há exteriorização através de orifícios corpóreos. Alguns exemplos de nomes específicos para hemorragia. Epistaxe, que é quando sai sangue pelo nariz. Hematemes, que é quando a gente tem a eliminação de sangue pela boca, mas a origem desse sangue é algum problema no sistema digestório. E a hemoptise, que aqui o problema seria no sistema respiratório. De uma forma ou de outra, a gente está falando da saída de sangue pela boca, mas na hematêmese, o sangramento tem alguma origem no sistema digestório. E na hemoptise, o sangramento tem origem em algum ponto do sistema respiratório. E o que... Oi? Aqui?
É a hemopericárdia, quando eu tenho um acúmulo de sangue na cavidade do pericárdio. Beleza. Então, exteriorização, vimos. E o que pode determinar a ocorrência de uma hemorragia? Essencialmente, 3 fatores, mas como a gente já sabe que é regra em patologia e em quase toda disciplina de ciências da saúde, é muito difícil um evento ocorrer isoladamente do outro. Então, o mais comum é que vários eventos ocorram simultaneamente ou em sucessão. Então, uma hemorragia pode ser determinada por alterações na integridade da parede vascular, alterações dos mecanismos de coagulação sanguínea e alterações qualitativas ou quantitativas das plaquetas. Então, poderia ser decorrente de alterações na função ou na quantidade de plaquetas no organismo. Agora, vamos passar por cada uma delas. Começando por alteração da integridade da parede vascular. Gente, eu estou vendo as mensagens do chat, só que está subindo muito rápido. Aí eu não estou conseguindo parar para voltar e ler a pergunta com calma e pensar. Então, na hora que a gente finalizar aqui, eu olho rapidinho e tento responder todos vocês. Então, continuando pela alteração da integridade da parede vascular. Nessa situação, a hemorragia ocorreria por ruptura do vaso ou por alguma situação que aumente a permeabilidade da parede do vaso e assim possibilite a saída de sangue pelo vaso. Nessa situação, o traumatismo mecânico, por exemplo, uma pancada, tende a ser a causa mais comum de alterar, digamos assim, a integridade da parede vascular, seja aumentando a permeabilidade dela, seja rompendo, danificando mesmo, acaba cortando, digamos assim, a própria parede vascular, permitindo a saída de sangue. Além disso, em situações em que a parede vascular já esteja fragilizada, mesmo traumatismos mínimos podem induzir o rompimento do vaso. Por exemplo, existem algumas situações em que existem veias varicosas. Nessa situação em que as veias já têm uma certa alteração ali na estrutura delas, não é nem na função mesmo, mas digamos na morfologia da própria veia, então mesmo impactos mínimos podem eventualmente levar ao rompimento desses vasos e à saída do sangue. Já quando a gente entra nas alterações dos mecanismos de coagulação sanguínea, são essencialmente 3 as classes de alterações nesses mecanismos. Eu posso ter deficiências congênitas de fatores da coagulação, deficiências adquiridas de fatores da coagulação, mas eu também posso ter hemorragia por excesso de anticoagulantes endógenos ou exógenos. No caso das deficiências congênitas de fatores da coagulação, a gente está falando de pessoas que já nascem com deficiência em alguns fatores da cascata da coagulação. Não vou entrar na cascata da coagulação aqui, eu vou só apontar em quais fatores ocorrem essas deficiências que contribuem, na verdade, para o surgimento de hemorragias que são frequentemente espontâneas. Então, aqui a gente poderia ter a deficiência do fator 9, que caracteriza a hemofilia B, deficiência do fator 8, que caracteriza a hemofilia A, e, essencialmente, a hemofilia A e a hemofilia B se manifestam essencialmente da mesma forma, e a doença de von Willebrand, que é quando a gente tem a deficiência do fator de von Willebrand. E nessas situações, mesmo pequenos traumas mínimos, são capazes de induzir... Oi? Alguém? Não? Vamos continuar. Qualquer coisa, pode fazer a pergunta depois, tá? Então, nessas situações, mesmo pequenos traumas são capazes de induzir a saída de sangue, porque a pessoa já nasceu com essa deficiência. A gente está falando de congênita, a pessoa já nasceu com ela. A hemofilia B, eu tenho quase certeza, quase 100% de certeza, que com a hemofilia A e também com a doença de von Willebrand, são doenças autossômicas... Nossa, deu um raio aqui agora. São doenças autossômicas recessivas. Então, nessa situação, são doenças hereditárias ligadas a mutações nos cromossomos autossômicos. Já quando a gente fala de deficiências adquiridas de fatores da coagulação,
a gente pode estar falando a deficiências associadas a doenças hepáticas, que são doenças que vão provocar uma deficiência na síntese dos fatores 2, 7, 9 e 10 da coagulação, e também das proteínas C e S que participam da cascata de coagulação. Mas nós também podemos ter doenças carenciais, especialmente aquelas associadas à deficiência de vitamina K. E por quê? Porque a vitamina K, ela atua como um cofator na síntese hepática de fatores da coagulação. Então, se eu tenho deficiência de vitamina K, eu não vou ter um dos principais nutrientes necessários para a síntese de fatores da coagulação. E assim, se eu não tenho a síntese de fatores da coagulação, a minha cascata de coagulação fica comprometida. E, por fim, coagulopatia de consumo. O que acontece nessa situação? Por alguma doença, por algum distúrbio, algum déficit no organismo, nós acabamos tendo uma ativação sistêmica da coagulação, ou seja, uma ativação generalizada da cascata de coagulação. E essa ativação generalizada, ela não é benéfica, ela está ocorrendo porque eu tive alguma outra disfunção no organismo. Então, essa ativação sistêmica da coagulação leva ao consumo excessivo e desnecessário, no sentido de que não era para ele estar acontecendo, mas está acontecendo, de fatores da coagulação. Então, como eu vou ter o consumo excessivo de fatores da coagulação, eu acabo desencadeando um quadro hemorrágico, porque os fatores estão sendo consumidos e eu não tenho mais como manter, digamos, a integridade do meu sangue. E uma situação na qual isso acontece é aquela representada pela coagulação intravascular disseminada. A coagulação intravascular disseminada também é uma condição patogênica, patológica, associada a alguns distúrbios, algumas doenças que induzem distúrbio da coagulação, mas também pode estar associada a infecções bacterianas sistêmicas, por exemplo, onde eu tenho essa ativação sistêmica da coagulação. Só que, ao mesmo tempo que eu tenho uma grande ativação da coagulação, eu tenho uma deficiência enorme dos fatores da coagulação. Então, acaba tendo esse distúrbio, esse déficit, eu não consigo manter, digamos, entre aspas, a integridade do sangue. E acaba sendo um fator predisponente a quadros hemorrágicos. E, por fim, hemorragias por excesso de anticoagulantes endógenos ou exógenos. Que aqui pode ser decorrente do uso de inibidores de fatores da coagulação, fibrinólise exagerada resultante da ativação excessiva do plasminogênio, induzida por algum agente externo, por algum medicamento, por exemplo, mas também pode decorrer da ingestão de substâncias para fins terapêuticos ou por intoxicação. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas eu lembro de já terem falado muito de uma substância chamada warfarin, que eu acho que era um tóxico, alguma coisa química que usavam para combater ratos, eu acho. E foi uma época que, antes de descobrirem que eles eram tóxicos também para seres humanos, muita gente ficou intoxicada com essa substância, que induzia quadros hemorrágicos nas pessoas intoxicadas. E, por fim, alterações qualitativas ou quantitativas das plaquetas. E aqui a gente fala em trombocitopenia, que seria a alteração no número de plaquetas, ou trombocitopatia, que seria a alteração funcional das plaquetas. Então, a gente sabe... Oi? Racumin? Não conhecia esse. Não conhecia, mas ó, então é o Racumin. Racumin. Então, voltando aqui às plaquetas, trombocitopenia, alteração na quantidade, para baixo, ou trombocitopatia, alteração na qualidade, na função das plaquetas. Então, quando há um número de plaquetas inferior a 100 mil, a gente já tem uma alteração no tempo de sangramento. Quando esse número é inferior a 20 mil, já há a possibilidade de hemorragias espontâneas. E quando esse número é inferior a 10 mil, há a possibilidade de hemorragias espontâneas graves. Quanto menos plaquetas a gente tem no nosso organismo, maior a chance da gente ter eventuais episódios hemorrágicos. E quais seriam as causas dessas situações? Na trombocitopenia, algumas causas comuns seriam aplasia, que é um distúrbio na medula óssea, que ele
não é nem que dificulta, mas ele interfere em grandes proporções na formação de todas as células que compõem a linhagem de células sanguíneas, não só as plaquetas, mas interfere na formação de todas as células que formam o nosso sangue, inclusive da classe vermelha e da classe branca. Mas também pode ser decorrente de tumores que se infiltram na medula óssea, e aqui novamente a gente vai ter uma alteração na função da medula óssea, mas também medicamentos que acabam interferindo na função das plaquetas. Já a trombocitopatia, ela está frequentemente associada ao uso de medicamentos. Quem nunca ouviu falar que AS, né, o ácido acetil salicílico afina o sangue? Quem nunca escutou essa? Não vou nem falar que é lenda, porque, assim, se você for parar para analisar a fundo, não é uma lenda. A gente só simplificou muito uma coisa mais complexa. Mas o ácido acetil salicílico e anti-inflamatórios não esteroidais têm em comum o fato de que, indiretamente, eles induzem a redução da agregação plaquetária e também da ativação das plaquetas. E é por isso que eles dificultam, caso seja necessário você esteja utilizando esses medicamentos, a coagulação do sangue, o mecanismo, a ativação da cascata da coagulação. Então, não é bem que afina o sangue, né? A gente simplificou muito uma coisa mais, digamos, mais científica. Mas, no final das contas, é porque eles vão interferir na função das plaquetas, e é por isso que pessoas em uso desse medicamento, não vou generalizar, mas em alguns casos, pessoas no uso desses medicamentos ficam mais susceptíveis a episódios hemorrágicos. Agora, oi? Exatamente. Pessoas com suspeita de dengue ou que já estejam com a dengue, né, não precisa usar ácido acetil salicílico e tem que evitar todo e qualquer medicamento que possa eventualmente interferir na função das plaquetas, especialmente se a pessoa já estiver com as plaquetas reduzidas, né? Então, é exatamente isso, tá com dengue, corra deles. E agora a gente vai sair da hemorragia e entrar na trombose. O que é a trombose? A trombose é a solidificação do sangue no leito vascular, ou seja, dentro do vaso, ou no interior das câmaras cardíacas em uma pessoa viva. Então, aqui a gente teria o sangue fluindo normalmente, e aqui a gente tem a formação de um trombo. Opa, o sangue solidificou numa pessoa viva. Está aqui o trombo. Se uma parte desse trombo se desprende e passa, digamos assim, a seguir a sua independência, a gente fala em êmbolo. Mas isso é algo que a gente vai ver em outra parte dos distúrbios de hoje. A gente, nesse momento, vai focar no trombo, que é a coagulação. Desculpa, não usei esse termo. É a solidificação. Então, trombo é a solidificação do sangue no leito vascular ou no interior das câmaras cardíacas em um indivíduo vivo. E por que eu estou falando isso de indivíduo vivo? Porque a gente tem uma certa diferenciação, apesar de que na prática a gente acaba quase usando como sinônimo, entre trombos e coágulos. E qual é a diferença entre um trombo e um coágulo? Bom, um trombo é uma massa sólida de sangue. O sangue solidificou no interior de um vaso sanguíneo ou na câmara cardíaca. Além disso, um trombo ele é decorrente da coagulação sanguínea. Então, o sangue ele não solidifica à toa. Toda vez que a gente tem tem uma ferida que forma uma casquinha de sangue, é o sangue que coagulou. E ele pode se formar em qualquer território do sistema cardiovascular. Ou seja, tem sangue rodando, eu posso ter um trombo. E são friáveis e aderentes. Já os coágulos se formam após a morte pela parada do fluxo sanguíneo e tendem a ser ditos como moldes completos da estrutura interna onde se originaram. Além disso, os coágulos também são tidos como elásticos, brilhantes e não aderentes. Então, enquanto o trombo tende a ficar associado, aderido à parede do vaso ou à câmara onde ele foi formado, o coágulo ele já não é aderente, o coágulo ele tende a circular livremente por aí. Só que o coágulo seria formado após a morte e o trombo seria seria na pessoa ainda viva. Então eu acho que teoricamente essa seria a principal distinção entre eles. Os trombos são os coágulos
aceita. Os trombos ocorrem em pessoas vivas. Se essa pessoa morre, aí a gente tem a formação de um coágulo. Então, eu acho que talvez, a gente tem esse conjunto de diferenças, mas eu acho que talvez a mais gritante, assim, no primeiro momento, seria que trombos são em pessoas vivas e coágulos são em pessoas mortas. Mas é uma divisão, eu acho que mais teórica mesmo, porque na prática, vocês que estão aí na medicina e tal, talvez possam me dizer melhor, mas não vejo o uso dos termos com muita distinção entre si. E o que pode permitir a formação de um trombo? O Anderson perguntou, um trombo pode gerar um êmbolo, mas um coágulo não, né? Depende. Se a pessoa morrer, aí a gente pode ter a formação desse coágulo, porque o êmbolo é um pedaço do trombo, ou o trombo propriamente dito que se desprendeu. Agora, se no meio do caminho a pessoa morre, pode ser que esse êmbolo, que tem toda a constituição de um trombo, né, ele evolua e passa a ser chamado de coágulo. Então, eu acho que, de novo, a gente recai naquela parte se o indivíduo está vivo ou não. Um trombo pode gerar um êmbolo? Pode, sim. Mas um coágulo, não, depende. Se a pessoa morrer no meio do tempo, o êmbolo te vira um coágulo. Mas a gente pode discutir isso com mais calma depois. Então, situações que podem levar à formação de trombos. Lesão endotelial, alteração do fluxo sanguíneo e também alteração no padrão da coagulação sanguínea. E, de novo, é muito mais comum que 2 ou os 3 mecanismos atuem em conjunto do que você encontrar apenas um separadamente. Até porque uma lesão no vaso sanguíneo pode levar a uma alteração do fluxo sanguíneo. E essa alteração do fluxo sanguíneo pode alterar o padrão de coagulação sanguínea. Então, é muito fácil os 3 mecanismos serem encontrados associados entre si. Inclusive, eles 3 são chamados de tríade de Virchow, que seriam os eventos básicos que levam à formação, que podem levar à formação de trombos no organismo. Então, vamos começar com lesão endotelial. A lesão ao endotélio vascular, lembrando que o endotélio seria a camada interna do vaso sanguíneo. Então, lesões ao endotélio vascular podem resultar de agressões físicas, químicas ou biológicas. E essas lesões ao endotélio vascular podem torná-lo pró-coagulante, ou seja, podem facilitar a coagulação do sangue naquele local. E só para deixar claro, a gente vai falar em coagulação do sangue aqui, mas como a gente está falando teoricamente de pessoas vivas, essa coagulação do sangue vai levar à formação de trombos. Mas se a gente vai falando de uma pessoa morta, a coagulação levaria à formação de coágulos, certo? Então tá. Torná-lo procoagulante. Por quê? Porque pode estimular o aumento da síntese de fatores da coagulação, o aumento da síntese de fatores ativadores de plaquetas, também podem estimular a redução da capacidade anticoagulante do endotélio e também podem induzir a perda do revestimento contínuo dos vasos. E quais tipos de lesão ao endotélio eu posso ter? Eu posso ter tanto lesões à estrutura do endotélio, quanto lesões que induzam alterações na função do endotélio. Então, a lesão à estrutura ocorre em traumatismos, mas também a partir de substâncias químicas, bem como em inflamações e em ateromas. E isso é importante porque quando eu tenho uma lesão na estrutura do endotélio, eu acabo tendo a perda de células do endotélio. E a perda dessas células deixa exposta a o que a gente chama de membrana basal do vaso. E aí, essa membrana basal, digamos, fica muito atrativa à presença de plaquetas. E as plaquetas tendem a aderir a essa membrana, se tornam ativadas, e uma vez que as plaquetas se tornam ativadas, elas iniciam a coagulação e a formação do trombo. Agora, quando a gente fala de alterações funcionais, a gente vai ter uma modificação no balanço entre fatores pró e anticoagulantes. Em que situações isso pode ocorrer? Na hipertensão arterial, também no diabetes mellitus e também no tabagismo. E aqui é importante dizer que hipóxia, ou seja, a redução do suprimento de oxigênio de qualquer origem, agride o endotélio e é capaz de torná-lo pró-coagulante. Então, por exemplo, quando a gente tem uma pessoa com placas de ateroma, se eu já tenho a possibilidade, aí eu já tenho uma
certo comprometimento do fluxo sanguíneo. Então, eu já posso induzir uma certa hipóxia. Essa hipóxia, mínimo que seja, ela já é capaz de agredir o endotélio e torná-lo procoagulante. Agora, quando nós falamos de alteração do fluxo sanguíneo, a gente tem tanto a modificação na velocidade do sangue passando no vaso, quanto a gente pode ter uma turbulência desse fluxo sanguíneo. Eu já falei disso com vocês. Mas aqui nós podemos ter a interferência tanto de fatores sistêmicos quanto de fatores locais. E que fatores sistêmicos podem levar a essas alterações do fluxo sanguíneo? Por exemplo, a insuficiência cardíaca, porque a minha câmara cardíaca, o coração, ele já não consegue bombear o sangue adequadamente, então eu vou ter uma redução da velocidade do fluxo sanguíneo, o que também pode comprometer e facilitar a formação de trombos, porque o sangue fica, digamos, parado por mais tempo, bem como a imobilidade no leito. E por quê? Porque em pessoas acamadas, eu não tenho a contração muscular que eu tenho em uma pessoa ativa. E a contração muscular, ela favorece o retorno venoso. Então, se eu não estou tendo contração muscular, eu não estou tendo aquele estímulo, digamos, para manter o sangue circulando na velocidade adequada. Além de fatores locais, como a compressão vascular. Quando, por algum motivo, eu tenho a compressão de um vaso, obviamente, se o vaso está comprimido, eu estou dificultando a passagem do vaso naquele local. E aí eu posso, dependendo da duração dessa compressão vascular, favorecer a formação de trombos. Agora, voltando nesses dois aspectos aqui, modificações na velocidade do sangue e turbulência no fluxo sanguíneo, esses dois fatores que podem ser decorrentes dessas situações, eles levam à ativação do endotélio e ao desaparecimento do fluxo laminar. O que é fluxo laminar? Em uma situação normal, o sangue, ele percorre um vaso sanguíneo formando meio que uma parábola, aquele perfil parabólico. Então, a velocidade do sangue aqui no centro tende a ser maior do que a velocidade do sangue nas regiões, digamos, mais próximas à parede do vaso sanguíneo. Então, é isso que a gente chama de fluxo laminar. Seria um fluxo unidirecional dentro do vaso, seguindo uma velocidade maior digamos, na parte central do sangue, que tem uma velocidade menor nas partes mais próximas à parede do vaso sanguíneo. Então, esse fluxo unidirecional e coordenado, digamos que ele favorece a manutenção da integridade do endotélio vascular. Agora, se eu tenho alterações na velocidade do fluxo sanguíneo, eu tenho a possibilidade de turbilhonamento do sangue, que aqui já vira essa coisa muito doida, e o sangue perde o fluxo unidirecional. Então, ele pode ir, mas ele pode voltar, ele pode fazer um círculo e depois ir. E essa situação, ela agride o endotélio do vaso e contribui para torná-lo ativado. E o que seria torná-lo ativado? Vai permitir que plaquetas e outras células passem a circular próximas do endotélio. E nessa situação, como essas células e as plaquetas começam a circular muito próximo do endotélio que está ativado, eu tenho condições que favorecem a ativação das plaquetas e o início da cascata da coagulação. Então, é por isso que a manutenção da velocidade do fluxo sanguíneo constante é importante para prevenir esses eventos procoagulantes e, portanto, para prevenir o eventual desencadeamento de uma trombose da formação de trombos. E, por fim, alteração no padrão da coagulação sanguínea. E aqui seria uma situação em que a gente teria o aumento da coagulabilidade sanguínea. Como que isso pode acontecer? Quando eu tenho um aumento do número de plaquetas, eu posso ter algum distúrbio que está aumentando a produção de plaquetas pela medula, maior disponibilidade de fatores procoagulantes, ao mesmo tempo em que eu tenho uma redução de inibidores da coagulação. Em que situações isso pode acontecer? Nas mais diversas, podem desde medicamentos até mesmo presença de tumores, algum tipo de compressão que acabe afetando a função da medula óssea, mas são essencialmente essas as situações que podem levar ao aumento da capacidade de coagulação do sangue. Então, como eu falei anteriormente, o mais frequente é que os três mecanismos eles atuem
em conjunto. O mais frequente é que esses três componentes da tríade de Virchow atuem conjuntamente no surgimento, na gênese da trombose. E um bom exemplo, que é o que eu vou colocar no próximo slide para vocês, é a trombose venosa profunda em membros inferiores. Mas, de modo geral, o que aconteceria aqui, uma visão mais teórica, primeiro nessa situação? Considerando que a gente está falando de pacientes imobilizados, acamados no leito. A gente vai ter uma lesão endotelial, o que leva a... Desculpa, a gente vai ter uma lesão endotelial provocada por hipóxia, devido à redução do fluxo sanguíneo. A gente vai ter uma alteração do fluxo sanguíneo com diminuição da velocidade do fluxo sanguíneo. E a gente também vai ter a alteração no padrão de coagulação sanguínea devido ao aumento na produção de fibrinogênio e de plaquetas. Então, seriam essas três situações juntas atuando na gênese da formação de trombos em uma pessoa acamada, em uma pessoa com trombose venosa profunda. E o que acontece nessa situação? Ó, na letra A gente teria uma situação com células sanguíneas seguindo o fluxo normal. Já na letra B, como as veias dos membros inferiores elas possuem válvulas, nessa região das válvulas, é comum que o fluxo sanguíneo anteriormente laminar se torne turbilhonado. Então, aqui a gente está seguindo um fluxo normal. Aqui chegou na parte das válvulas, o fluxo se torna minimamente turbilhonado, mas nada grave. Em condições normais, esse turbilhonamento ele é muito pequeno, ele realmente é mínimo. E as plaquetas ainda se mantêm longe do endotélio vascular. Acontece que, outro ponto também que acontece em situações normais é que as veias se dilatam, a velocidade do sangue diminui e o turbilhonamento do sangue aumenta, que aí sim seria o caso dos pacientes acamados. Como eu não tenho, lembra que não tem mais a contração muscular que estimula o fluxo sanguíneo? Então, nessa situação, o turbilhonamento que antes era mínimo e irrisório, agora ele aumenta e se torna favorecedor da formação de trombos. Então, quando eu tenho um aumento do turbilhonamento, as plaquetas começam a se chocar aqui contra o endotélio. E cada vez que essas plaquetas se chocam mais contra o endotélio, não só eu estou estimulando lesão endotelial, mas eu também estou estimulando a ativação do endotélio. Então, chega um ponto em que essas plaquetas começam a ter cada vez mais atração pelo endotélio vascular. E elas se tornam ativadas e iniciam a cascata da coagulação, levando, então, à formação do trombo aqui na veia do membro inferior. O crescimento do trombo, ele tende a ser rápido nesta situação de imobilidade, exatamente porque imobilidade eu tenho uma redução do fluxo sanguíneo. Então, é muito comum que o trombo cresça consideravelmente de tamanho. Outro ponto importante é que o trombo, ele cresce para cá, na velocidade do fluxo. Mas ele também cresce de modo retrógrado. Por quê? Por causa da redução na velocidade do sangue. E se o trombo se desprender, o que acontece? Aí a gente vai ter um êmbolo. Mas isso, de novo, é assunto para daqui a pouco. Então, seria por isso que é comum que pessoas acamadas, elas acabem tendo trombose profunda nos membros inferiores. Porque pela própria constituição das veias nessa região, o que antes era algo que não provocava danos nenhum, pela situação do paciente, acaba promovendo as condições necessárias para o surgimento de trombos. E aqui só mais uma foto que, inclusive, eu tirei do livro, que ele coloca que as setas indicam as áreas de infarto, onde a gente tem um trombo mural recente, vermelho, na ponta do ventrículo esquerdo. Então, aqui seria o trombo que se formou numa câmara cardíaca. E quais as consequências da trombose? A principal consequência da trombose é a obstrução, parcial ou total, do fluxo sanguíneo, na luz do vaso ou nas câmaras cardíacas. E aqui a gente pode ter, se a obstrução é parcial ou total, a gente pode ter, respectivamente, trombos semi-oclusivos ou trombos oclusivos.
É interessante que uma vez que o trombo, independente dele ser semi-oclusivo ou oclusivo, se forma, eu posso ter a dissolução espontânea desse trombo, que é o que a gente chama de trombose. A dissolução pode ser espontânea, mas caso o médico verifique que não houve a dissolução espontânea, pode ser feita a dissolução terapêutica. Mas outra possibilidade é a organização do trombo. E essa organização do trombo resulta na incorporação do trombo ao tecido, à região onde ele se formou. E isso frequentemente ocorre através de uma reação inflamatória. Então, essa reação inflamatória decorrente da presença do trombo é o que contribui para que ele seja organizado e então incorporado à parede do vaso no qual ele se formou. E essa foto aqui eu coloquei mesmo só para mostrar um trombo que se forma e que começa a se dissolver por trombose. Eventualmente ocorre de forma espontânea, mas pode ser que precise de uma ajudinha terapêutica. Então, só para ter certeza que fixou, a principal consequência da trombose é a obstrução, que pode ser também local ou à distância. E aqui é interessante que se a obstrução for de uma artéria, frequentemente a gente tem isquemia. Mas se a obstrução for de uma veia, a gente mais frequentemente tem hiperemia passiva, mais edema. E aqui pela própria, digamos, pela própria comunicação desses vasos sanguíneos. Mas nunca nada está sozinho e pode ser considerado isolado, porque, por exemplo, se a gente tem hiperemia passiva, do lado que está tendo hiperemia passiva, de algum outro a gente está tendo isquemia. Então, entendem como as coisas estão sempre muito juntas? Então, nem precisam vocês se prenderem a esses conceitos, não, que eu coloquei mais só a título de informação. E, para finalizar, aqui, um exemplo de trombos em várias fases de evolução em hemorroidas. Então, eu achei essa lâmina bem interessante, porque ela vai colocar desde a organização até a recanalização do trombo. Mas vamos lá. Então, aqui a gente tem um trombo recente, e aqui seria o trombo em organização. Assim que o trombo se forma, ele tende a ser constituído apenas por células sanguíneas, hemácias, e também por fibrina. E é comum que a fibrina, ela forme grumos aglomerados ou mesmo filamentos rosas, que tendem a se localizar em várias direções ao redor das hemácias. Então, aqui seria um trombo recente, e, de novo, um trombo recente que é formado predominantemente por o quê? Por hemácias e por fibrina. Já aqui, a gente tem um trombo em organização. Aí, o que acontece? Ele já tem bem menos hemácias do que o trombo recente, e nessa situação, a gente tem predomínio de células do endotélio vascular, mas também de células conjuntivas. Então, menos hemácias e, digamos, mais células que, de fato, constituem a parede de um vaso sanguíneo. E aqui, de novo, um trombo em organização. Aqui, os núcleos das células entre células endoteliais e células conjuntivas, tá? A hemácia não tem núcleo. Núcleos entre fibrina e hemácias, caracterizando a organização do trombo. E, por fim, aqui um trombo recanalizado, que seria a fase final do processo de organização do trombo. Mas eu acho muito interessante o que eles colocaram nessa lâmina, aqui de novo, aquele site básico. Eles colocaram que, mesmo que ocorra esse processo de recanalização, ou seja, de formação de novos vasos em um trombo, é um processo naturalmente abortivo, porque na grande maioria dos casos não há a reconstituição da luz do vaso. Então, seria o início do processo de formação do vaso, mas ele não chega a canalizar propriamente, não. Então, eu não tenho aquele caminho dentro do vaso por onde, eventualmente, o sangue poderia fluir. Certo? Então, aqui... desculpa, esqueci. Ele colocou aqui, recanalização não reconstitui a luz original. Então, a gente tem o início da formação do vaso, mas esse processo é abortivo na maioria dos casos. Então, agora sim, a gente finaliza a primeira parte